Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Hoje, com a presença da Elisete, a palestra a cargo dela com o tema Bem-aventurados os pobres de espíritos. Antes, vamos ler uma página do livrinho Vinha de Luz, Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em seguida, vamos fazer uma prece e passar a palavra para a nossa irmã. Então, vamos lá. Lição 132, Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, Jesus. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 42. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. Ninguém alega o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação, defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal. A desordem ou a perturbação à parte do serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhe garantem o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiros. As nações requerem casas e princípios nobilitantes em que se refugie contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não preside da corporação de sentinelas. Então, que possamos refletir a respeito dessa lição, número 132 do livrinho Vinha de Luz. Então vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para a nossa irmã. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, te pedindo que nos abençoe, nos ampara e nos proteja sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para diga Elisete. Amigos, bom dia. Que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos nós e de todo o planeta Terra.
Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã maravilhosa e, acima de tudo, nessa maravilhosa casa nossa, a EDAC. E antes de nós começarmos o nosso estudo da manhã de hoje, como sempre, seja qual for os problemas, seja qual for as dificuldades, seja qual for os dilemas, as adversidades que ocorrem conosco, nós, como espíritas, só temos que agradecer. E todos aqueles que, quando conscientizarem as leis do Pai, irão saber o porquê desse nosso posicionamento. Nós só temos que agradecer porque o Pai, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de adentrar, de voltar, ir e vir nesse planeta, para que nós possamos um dia alcançar o patamar de espíritos iluminados, espíritos puros. Porque Ele, na sua infinita bondade, Ele que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, nos dá esse maravilhoso momento de adentrar esse orbe através da reencarnação. É através dessa maravilha que nós estamos aqui há milhares de anos. Porque vamos e voltamos para aprender. E aqui estamos. Porque Ele não desiste de nós. Então nós só temos que agradecê-lo por esses momentos. E esses momentos difíceis são os melhores momentos de nossas vidas. Porque é através desses momentos que nós vamos fazer as nossas reflexões, vamos ver aonde erramos, o que fizemos de errado, o que fizemos de bom, para tocar o barco à frente e seguirmos no nosso objetivo, no objetivo do Pai, que é o progresso moral de cada um de nós e, por conseguinte, o progresso da humanidade. Que a paz esteja nos corações e nos lares de todos. Bom, o nosso estudo da manhã de hoje é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros, os pobres de espíritos. Essa passagem que nós vamos ver hoje é a passagem mais linda que nós podemos falar, porque é a passagem das bem-aventuranças. É o momento que Jesus, quando saindo de Cafarnaum, ele vendo aquela imensa população, aquela turba seguindo, juntamente com os seus apóstolos, ele vê na planície, vê um monte, e ele sobe aquele monte e começa a falar. Começa a nos dar a base, o ponto fundamental, o objetivo maior que nós temos que seguir para alcançarmos a vida eterna, ou seja, a perfeição, o progresso nosso. Porque o Pai nos criou simples e ignorante. A simplicidade para que nós possamos aumentar mais, para que nós possamos alcançar o patamar com essa simplicidade. E a ignorância para que nós possamos eliminá-la através dos nossos vícios. Então Ele nos dá o simples e o ignorante. Nos dá as duas balanças, os dois lados. O simples para que nós possamos conservá-lo e seguir à frente. E a ignorância para que nós possamos eliminá-lo. E assim Jesus nos coloca nesse momento que nós falamos sermão da montanha, sermão do monte, mas ele coloca ali 8 bases, 8 pontos fundamentais para o nosso progresso. E nós vamos ver aqui que o nosso estudo da manhã de hoje é o primeiro ponto que ele apresenta para nós. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós não podemos confundir pobres de espíritos com espíritos pobres. Porque quando ele fala pobres de espíritos, ele está nos falando, olha, sejam simples, sejam humildes e sigam à frente. Essas duas bases vai lhes dar todo o potencial para o seu progresso, para o progresso de todos vocês. E nós vamos ver que quando nós olhamos, falamos sobre bem-aventuranças,
nós temos que ver o seguinte, que bem-aventurança quer dizer felicidade. Felizes daqueles que são pobres de espíritos. Felizes daqueles que têm puro coração. Felizes daqueles que são pacíficos. Felizes daqueles que são aflitos. Bem-aventurados aflitos, né? Então ele coloca todas essas oito bem-aventuranças, essas 8 felicidades, para que nós possamos compreendê-las e colocá-las em prática para seguir em frente, para alcançar o objetivo do Pai, que é o progresso de todos nós e da humanidade. E nós vamos ver que bem-aventurança, a bem-aventuranças, ela vem lá do grego, que quer dizer felicidade, e é a felicidade plena, mas com uma observação. Para os gregos, a felicidade era a felicidade material, porque muitos de nós ficamos muito felizes, ficamos extremamente maravilhados quando atingimos o patamar de uma posição material. Ganhamos dinheiro, igual esses nossos irmãos, né? O que ganhou sozinho 189 milhões e os outros que dividiram em 95 ou 96, foi o ápice, né, da felicidade deles, mas é a felicidade material. E Jesus, quando chegou aqui, ele veio nos esclarecer sobre essa bem-aventuranças, que não é a felicidade material. É necessária, nós podemos ficar felizes com a nossa felicidade, com o que nós conseguimos, com a nossa casa, com o nosso carro, com o bem-estar dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, mas isso não é fundamental, não é a felicidade principal. Tanto é que Jesus fala que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é o quê? É espiritual, é quando nós atingimos o conhecimento pleno da sabedoria do Pai e colocamos em prática. E aí nós vamos ver que quando Jesus chegou aqui, ele veio nos mostrar qual é a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como nós falamos lá atrás, ele parou, subiu no monte e começou a falar para aqueles que estavam ali sedentos de conhecimento, de amor, e aquela energia que Jesus espargia para todos ali. E ele, quando fala bem-aventurados os pobres de espíritos, como nós falamos lá atrás, ele não quer dizer os espíritos, as pessoas pobres, aqueles que são pobrezinhos, que tem aquela carinha de humilde ali, está todo ali, mas todo consternado ali, quietinho, mas por qualquer motivo, qualquer coisa que eles toquem um calo, ou que eles pisem o dedinho, ou que ele dá um esbarrão, eles se transformam. Porque quando nós falamos pobres de espíritos, nós estamos dizendo moral. Jesus não quer um rico somente de material. Ele quer o rico de virtudes. Então, quando ele fala para nós, pobres de espírito, ele está falando do simples, do humilde. A relação pobres de espírito está para igual, simples e humilde. E nós vamos ver que lá no Evangelho, que é o capítulo 7, se começa da seguinte forma. Kardec coloca para nós, no capítulo 7, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Como o reino do céu? Muitos de nós pensam, poxa, o reino dos céus, vou para o céu, vou ficar tranquilo, vou ouvir música, não vou fazer nada. Não, nós vamos trabalhar muito mais. Nós fazemos uma comparação, quando nós estamos em progresso material no nosso trabalho, na nossa empresa, quando nós vamos, cada passo que nós damos dentro daquela empresa e que os nossos superiores ficam
ficam nos observando, fala, opa, fulano pode ser o chefe dessa sessão, fulano pode ser o gerente, fulano pode ser o diretor, né? E aí ele está fazendo o quê? O seu progresso material. Agora, ele pode aliar esse progresso material com o progresso moral. Se ele está crescendo materialmente dentro da empresa, ele pode crescer moralmente, através de ser um bom chefe, ser humilde, ser simples, mas ali com energia moral. Ele pode ser um ótimo gerente, mas ele tem que ser simples e humilde. Eu sempre conto, quando eu falo em simplicidade e humildade, eu conto uma história que eu li. Eu estava com meus 12 anos nas seleções de Reed, quando conta-se, sempre as seleções vinham, né, com uma história, e um belo dia um senhor, um dos maiores milionários dos Estados Unidos, tinha um prédio que era de 25 andares, que era dele, um homem riquíssimo, uma empresa de uma expansão muito grande, de uma notoriedade imensa em todo o país e no mundo inteiro. E ele sempre chegava cedo, chegava no seu carro, subia, né, na garagem principal e ia para o seu escritório. Mas um belo dia ele falou, não, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou deixar o carro na garagem normal e vou subindo, vou de elevador normal. E ele começou a fazer isso, para observar os seus colaboradores. Um belo dia ele subindo, ele tocou, falou assim, eu vou parar aqui na área da gerência para me avisá-los que eu quero fazer isso e isso. E aí, quando ele abre a porta do elevador, tem um jovem fazendo a limpeza, né? Um colaborador limpando ali aquela área ali, aquele andar, e ele sem querer esbarra na lata de lixo e cai. E a pessoa que estava ali, aquele ser que estava fazendo a limpeza, poxa vida, você não está enxergando o que você fez, não? Poxa, eu estou aqui num trabalho, aqui limpando aqui, você suja isso aqui tudo. Mal ele sabia que aquele ali era o dono de tudo aquilo. E ele simplesmente falou, desculpe. Abaixou, pegou a pá, a vassoura, juntou todo aquele lixo, colocou na lixeira novamente e falou, desculpe. E seguiu. Foi na gerência e falou, eu vim aqui para pedir vocês, porque eu ia fazer uma reunião, mas vou fazer uma reunião extraordinária. Vocês convoquem todos os gerentes, diretores e chefes das sessões, que eu quero conversar com todos. Aí foi, mas para que dia? Para daqui a meia hora. E aí, quando chegaram lá, ele começou a conversar e falou, me diz uma coisa, vocês percebem alguma coisa dos seus comandados? Estão todos bem? Aí, não, estão todos bem. Vocês têm certeza? Temos. Ninguém reclama, nem nada. Ele falou, não, é porque aconteceu um fato, isso a Vicky relatou. Só que tem uma coisa, eu não quero que esse episódio seja vazado daqui para as outras pessoas. Isso é problema nosso. Porque o que está acontecendo é o seguinte, vocês não estão percebendo que as pessoas não estão trabalhando com felicidade, não estão trabalhando bem, têm seus problemas em casa. E para que nós possamos, não estou pensando no meu rendimento somente material, mas no rendimento moral, de estabilidade emocional, psicológica dos nossos funcionários. Porque o ser trabalhando com amor e com apoio, ele produz muito mais. Ele vai produzir para ele moral e material. E eu quero que vocês vejam o que está acontecendo com cada setor do seu trabalho. Porque não pode. A pessoa não pode trabalhar insatisfeita no seu ambiente de trabalho. Ele tem que sair de casa, chegar feliz aqui e sair daqui mais feliz para levar essa felicidade para a sua família.
Então isso é o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa bem-aventurança, essa felicidade, ela começa aí, independente do ponto que nós estejamos. Nós temos que olhar para o outro como nós mesmos. Se nós queremos ser felizes, nós temos que desejar essa felicidade para o outro e, se possível, fazer com que ele possa ter essa felicidade. E nós, quando alcançamos algo mais no material, nós nos tornamos soberbos, nós nos tornamos egoístas, nós não olhamos para o outro como nós gostaríamos que ele olhasse para nós pisamos nele. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Esse senhor, na hora que ele derruba aquele lixo, o que ele poderia ter feito com aquele homem? Mas peraí, você não tem educação não? Você sabe com quem você está falando? Eu sou o dono desse prédio todo, eu sou aquele que lhe dá o sustento para sua família. E não falou nada disso. Ele simplesmente falou para aquele jovem, para aquele senhor, para aquele trabalhador: desculpe. É isso que Jesus, quando coloca para nós, começa com as bem-aventuranças e coloca a primeira: bem-aventurados pobres de espírito. Ele estava falando para aquela multidão toda que estava ali, os judeus que estavam ali, que eram alguns, ainda eram oprimidos pelo jugo dos romanos. Eles saíram lá do jugo do Egito para cair no jugo dos romanos. E mesmo assim, muitos daqueles não tinham a simplicidade, não eram pobres de espíritos, eram espíritos pobres. E quando ele estava falando para eles, ele estava falando para eles e para muitos de nós que aqui estamos, quizás todos nós, ele continua falando: sejam pobres de espíritos, sejam simples. Não adianta só mostrar no semblante. A pobreza, os pobres de espírito é aqueles que carregam no seu coração o amor pelo próximo. É aquele que se olha no espelho e vê o outro lá do outro lado, não você. Quando ele estava falando para toda aquela multidão, ele estava dizendo isso. Não se oprimem por serem pobres materiais, por estarem em dificuldades, por estarem em jugo, sendo pisados pelos saduceus, pelos fariseus. Sejam espírito de alegria, trabalhem, saem dessas dificuldades. E aí nós vamos ver, no capítulo 7, no item 2, ele fala o seguinte, Kardec aqui: a incredulidade se dividiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligências, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Será que nós somos pobres de espíritos? Ainda não. Nós ainda temos, já caminhamos bastante, graças a Deus, a tal ponto que estamos aqui, quanto que estão lá na católica, quanto que estão lá na protestante, em todas as variadas, em todas as vertentes que nós vemos aí, cristãs, que estão ali, muitos que estão ali são verdadeiramente pobres de espíritos. Muitos que estão no espiritismo são verdadeiros pobres de espíritos, mas a maioria de nós, e eu me incluo totalmente, nessa leva. Porque nós ainda temos um orgulho arraigado em nós. Nós não somos simples. Por qualquer motivo, nós estouramos com o outro. Nós ficamos magoados com o outro. Nós aproveitamos
a primeira oportunidade que nós vemos que o outro levou uma trambicada, aquele que nos fez algo de errado, nós ficamos lá dentro, lá no fundo, satisfeitos, tá vendo? Ele fez isso, agora ele está pagando, tá vendo? Deus é justo. Quando nós pronunciamos isso, gente, nós estamos verdadeiramente no lamaçal do orgulho e do egoísmo. Bem-aventurados, felicidade é daqueles que são pobres de espírito. Essa é a felicidade plena. Nos simples gestos nossos, no olhar. Não adianta nós fingirmos humildade para com o outro. Sim, pode deixar. Mas ali por dentro, um dia você vai ver. Quando eu tiver maior, quando eu tiver poder, você vai ver comigo. Mas aí fica fingindo para o outro. Nós colocamos a carapaça, nós colocamos máscara, nós fazemos maquiagens maravilhosas para tapear o outro. E não somos a felicidade, não temos a felicidade de ser pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, porque não somos também, porque na primeira aflição que nós nos encontramos, nós começamos a esbraguejar. Por quê? E nós não perguntamos, para quê? Para consertar? Em que parte o Senhor quer que eu conserte, que eu comece a fazer a minha ação, para atingir esse patamar de bem-aventurados, ou seja, o patamar da felicidade eterna. E aqui nós vamos ver, lá no Consolador, nós vemos, Emmanuel fala para Emmanuel, respondendo à pergunta de Chico Xavier, ele faz: como entender a bem-aventurança proferida por Jesus aos pobres de espíritos? E Emmanuel responde para nós da seguinte forma: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo. Eu quero abrir um adendo aqui, porque nós sempre falamos, são duas palavras que nós falamos no sentido de achar que é natural, que é simples, que é um modo de impulso para o trabalho, para o progresso. Ambição e orgulho. Inclusive eu vim até comentando com a Angélica quando eu falei do orgulho. Eu sempre digo, orgulho é orgulho. Não existe, eu não tenho, eu estou orgulhosa de estar aqui com vocês. Não, estou feliz, estou irradiante, estou maravilhada de estar aqui, de poder participar da família EDAC, de coração. Mas, quando eu falo orgulhosa, eu estou querendo ser, eu estou me elevando. Eu estou achando que eu sou a maioral. Orgulho não tem outra coisa, porque sendo ele acompanhado do egoísmo, as duas travas da humanidade, como que de repente pode ser uma coisa boa? Ambição. Ambição é a vontade exacerbada, sem controle, de querer conseguir alguma coisa. E aí nós não medimos esforços, nós não medimos os prejuízos que vamos dar ao outro, nós não medimos o desastre, as atrocidades que iremos fazer. Quando nós chegamos no patamar do desejo de alcançar alguma coisa e chegamos naquele ponto, os meios justificam, os fins justificam os meios, nós estamos dentro da lama da ambição. Ambição, inveja e orgulho são três coisas. Se nós pararmos para analisar, vão nos impedir de sermos bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, Emmanuel fala para nós
que costumam triunfar nas lutas do mundo. Repetindo, o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despida do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E ele nos diz mais: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, se em dirigindo a massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Nós não temos que nos preocupar com o nosso progresso material. Ele é necessário para todos nós. Com essa chuva, poxa, tem um carro vendo, se tem condições de pegar um Uber, se tem condições de pegar um 99, se tem condições de vir de ônibus, que é mais difícil um pouquinho, mas que tem condições de sair, pagar a passagem, gastar gasolina, manter, dar manutenção, revisão do automóvel, seja de qual for o meio de transporte, é maravilhoso. Mas nós não podemos nos esquecer do progresso espiritual. Porque quando nós fizemos esse final de ano, essa coisa, todo esse rebanho, essa união, esse movimento de corrente do bem para levar para os nossos amigos, todos nós tivemos, aqueles que tiveram mais condições contribuíram, porque estavam em condições materiais. Aqueles que tiveram condições de vir com seus carros, foi possível vir com seus carros para levar a felicidade, para levar a alegria para aqueles nossos irmãos. Maravilhoso. Mas nós não podemos desligar essa condição material com o bem espiritual. Porque não adianta nós darmos esmola. Bem-aventurados os pobres de espíritos, é aqueles que entendem que não é a esmola que vai levar a bem-aventuranças, mas sim o amor ao próximo. Nós vamos ver também, quando nós falamos, lá no Caibar Schutter, ele nos traz uma observação, uma reflexão sobre pobres de espíritos. Lá no livro Ensinos e Parábolas de Jesus. Caibar Schutter, ele nos fala sobre a bem-aventurança, sobre os pobres de espírito. E ele nos diz: Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho, sendo que nós ainda estamos na balança, a nossa balança ainda está dessa forma. Aqui está, os ricos, aqui está os pobres de espíritos, espíritos pobres, e aqui estão os ricos de espíritos. Nós ainda estamos assim, porque nós ainda não conseguimos nem parear o objetivo do Mestre Jesus e do Pai, que é fazer isso, ricos de espíritos, de amor, de caridade, de justiça.
e pobres nos vícios. Quando nós fizermos isso, nós seremos bem-aventurados os pobres de espírito. E ele nos diz ainda: os pobres de espíritos são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, ao passo que nós ainda não alcançamos a humildade. Todos nós que estamos aqui. Que nunca mostram saber o que sabem, e nunca dizem ter o que têm. Quem de nós fazemos isso? São pouquíssimos. Gandhi, esse ser maravilhoso que todos nós, não tem aquele que não fala o bem desse ser que esteve aqui e que lutou pela libertação da Índia contra a Inglaterra sem usar um movimento de violência, sem usar um movimento de desejos de vingança, sem usar uma palavra raivosa contra quem quer que seja. Simplesmente nos diz: se por acaso todos os livros do Ocidente fossem queimados, e se sobrasse somente as bem-aventuranças, nada se teria perdido. Olha só, nada se teria perdido. E aí eu vou pegar um gancho que a nossa querida Solange, na sua palestra, quando fala de Gandhi, de uma passagem, que a mãe, levou o filho para poder Gandhi falar para ele parar de comer doce, que não dava. Acho que a história é mais ou menos essa, Sol? Que não podia, que estava comendo doce demais. O que ele poderia? Fala para ele o que ele tem que fazer. E Gandhi, na sua simplicidade, como bem-aventurado, pobre de espírito, responde para essa mãe: volte daqui a uma semana que eu darei a resposta. Olha só. E aí a mãe volta daqui a uma semana e ele aí dá a resposta. E a mãe vira: mas por que você não falou isso na semana passada que eu estive aqui? É porque eu ainda eu fui fazer o teste, porque eu ainda eu gostava de doces. Eu ainda comi, eu parei de comer doces, não é isso, Solange? Olha só. E aí a gente vê quantas pessoas que falam para a criança: você não pode comer chocolate, você não pode fazer isso, na frente da criança. À noite, quando no escondido, come chocolate, come coxinha, come isso, come aquilo, e fala: você não pode comer muito, você tem que comer verdura. Mas longe do filho, pega aquele banquete de churrasco, de lombo, de daqui, tudo enquanto iguarias pesadas, mas diante do filho ensina diferente. Para sermos pobres de espíritos, nós temos que ser simples e humilde, com paz. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para que ele possa seguir esses ensinamentos de Jesus verdadeiramente? Porque não adianta só falar. Nós temos que sair desses prosélitos que a gente fala, dessas máximas que a gente diz, ignorantes. Faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faz o que eu digo. Ou melhor, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Beleza. Que pais são esses? Que responsáveis são esses? Que patrão são esses? Que adultos são esses? Às vezes eu passo na rua, tá a criança pequenininha ali fazendo isso e tal, a gente tem que chamar a atenção. É lógico
é o papel dos pais, mas a gente vê os pais falando com a criança como se nunca fosse uma criança. Nós sempre falamos, quando a gente vê um estudo, uma conferência, uma assembleia, um trabalho pedagógico, sempre nós falamos, a criança tal, papá. Por que nós não podemos falar? Quando nós fomos crianças, deveríamos se usar assim, assim, assim. Não. E tem uma coisa maior ainda, mais absurda, que quantos pais querem que os filhos sejam adultos? Um dia lá, eu estava indo para casa, eu parei ali na entrada da Água Limpa para esperar o ônibus e estou vendo lá uma jovem com duas crianças. Uma deveria ter seus 2 aninhos e a outra 4 anos, porque 4 anos tinha mesmo, que eu questionei para ela qual a idade. E aí, não sei, a criança pequenininha saiu, ela estava fazendo não sei o que lá, que eu fiquei, né? Porque se dizem que baixinha intrometida, eu acho que eu sou exemplo disso, que eu tenho que melhorar isso. E aí, a que estava fazendo algo de erro, saiu correndo, e o pequenininho que estava ali brincando não olhou. Aí eu falei, opa, a criança, fui lá para peguei a criança, que já ia para o meio da rua. Ela foi de estupim em cima do pequenininho. Eu falei, quem está errado é você, minha filha. Eu não. Ele tem 4 anos e tem a obrigação de olhar o menor. Eu falei, aí simplesmente eu parei, tinha mais gente, não sei por que eu fiz, mas, poxa, peraí, não é de raiva não, é porque eu falei, não é possível que um ser humano tenha essa mentalidade. Bati palmas para ela. Belezura, você está correta. Quer dizer que ele tem mais discernimento, ele tem mais entendimento da vida com 4 anos que você, que deve ter uns 25, 26 anos. Você que tem que ficar atenta aos dois. Ele não é obrigado, ele é uma criança também ainda. Ele ainda está sob a sua incumbência. Você que tem que ensinar. Não é ele ensinar você enquanto você está sentado aí distraído não sei com o quê. Ele sair correndo atrás do outro. Mas ele está acostumado. Está acostumado não. Ele está fazendo isso porque você obriga ele a fazer. E não é dessa forma. Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso também. É sabermos passar os ensinamentos. É ter cuidado, é ser humilde com os nossos filhos. É sermos humildes com os nossos pais. Porque após a fase de criança nós nos tornamos adultos. E os nossos pais, muitos dos nossos pais se tornam crianças. E é o momento de sermos pobres de espírito. Ser simples e ignorantes. Simples e humilde com eles. Eliminando a ignorância. E ele diz aqui mais para nós, Caibá Chucra. Ele diz, é por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Então ele estava dizendo para todos aqueles que estavam ali perante a ele, que estava próximo de sua partida, né, quando ele pronuncia o sermão do monte, ele diz para todos aqueles, tomem cuidado. Se vigiem, aproveitem enquanto há tempo de lapidar os seus bons, as suas virtudes, as suas boas atitudes. Vocês não têm a necessidade de ficar com esse ar de humilde aí, fingindo que são pobrezinhos, porque vocês têm capacidade muita capacidade de progredir, de se melhorar, porque o Pai que está nos céus, Ele dá oportunidade a todos nós. E Ele me enviou, né? Como nós sabemos que Jesus foi enviado aqui, e Ele diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Por quê? Porque Ele está sempre ao nosso lado, rebatendo o nosso orgulho, rebatendo as nossas vaidades, rebatendo as nossas soberbas, rebatendo os nossos vícios.
embebecido na bebida, na gula, na comida. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, até na alimentação. Porque quando nós aprendemos a nos alimentar, nós estamos cuidando desse templo. Nós estamos sendo humildes para com o nosso corpo, para que ele possa nos levar a patamares maiores. Nós não estamos danificando. Quando nós somos pobres de espíritos, temos a felicidade de sermos pobres de espíritos, nós somos bons chefes, bons presidentes, nós somos bons prefeitos, bons ministros, em todas as áreas que cobrem o planeta Terra. Todos os 200 presidentes, todos os 200 países onde tem a humanidade, tem o ser humano, é o progresso que o Pai Celestial e Jesus querem que nós consigamos. E, no entanto, nós ainda estamos voltados para dentro de nós, olhando para o nosso umbigo, vendo que só nós que sofremos. Oh Deus, como eu sofro! E nós não olhamos, não precisamos olhar mais para trás, nós temos que olhar do lado. Tem aquele que está sem nenhum ar. Nós vimos o exemplo que nós tivemos aí, que Jesus está aí conosco, nos mostrando, que o Pai está aqui conosco, nos mostrando essa pandemia. Quantos que se exaltaram e foram verdadeiros pobres de espírito, foram simples e humildes, trabalhando em prol, sem soberba nenhuma, sem querer se elevar, porque tem muitos que aproveitam. Aí na questão da esmola, mas fizeram. É o primeiro passo para a construção de ser simples e humilde. Mas tem aqueles que já deram o passo da simplicidade, da humildade, fazendo tantas coisas maravilhosas pelo semelhante, pelo próximo. E o próximo, quando eu digo pelo próximo, eu vou da formiga até o semelhante. Quantos que estão aí trabalhando, cada um no seu setor? Quantos que são humildes e simples, cuidando dos nossos irmãozinhos quatro patas, dos nossos irmãozinhos da selva, dos nossos irmãozinhos de toda a fauna do mundo, cada um tomando seus cuidados? Quantos que são humildes, simples e humildes, cuidando da floresta, da biodiversidade total? É muito amplo, é acima do que nós podemos imaginar quando Jesus pronuncia a primeira bem-aventurança. A necessidade de nós pararmos e fazer as nossas reflexões. Nós queremos ser melhor que o outro, até na doença. A gente encontramos com uma pessoa. O que você está fazendo aqui no consultório? Não, eu vim aqui para poder fazer isso e tal. Graças a Deus, imensamente, foi pior ainda. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa Senhora. Você veio com o outro. Nossa, mas o meu foi pior que o seu. Olha só. Nós somos orgulhosos, e isso é orgulho. Até na comparação da doença. Queremos ser mais que o outro. E aí, quando nós fazemos comparação do amor, da humildade e da simplicidade, nós não estamos sendo pobres de espírito. Nós estamos sendo falsos. Nós estamos sendo hipócritas. Porque o verdadeiro pobre de espírito não fica espalhando os seus exemplos, mostrando, apregoando os quatro ventos. Cai baixo terra. Ele diz para nós o seguinte: é por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso ao reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humanidade é o propulsor de todas,
A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência e na religião. Essas explanações todas que nós colocamos aqui. Em cada ponto que estivermos, nós temos que ser humildes. Nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec questiona aos amigos espirituais o seguinte: como conhecer um verdadeiro, um verdadeiro homem de bem? Como podemos conhecer um verdadeiro homem de bem? Qual o meio prático de conhecê-lo? E aí ele fala para nós: o verdadeiro homem de bem é aquele que tem os vários caráteres. Mas para ser um homem de bem, como que eu posso ser um homem de bem? Ele diz, os amigos respondem a ele: um certo sábio disse, conhece-te a ti mesmo. Essas palavras, ela foi pronunciada, muitos falam que por Sócrates, por Querofone, mas nós vamos ver que está lá na Grécia, no museu no arco lá na parte do Apolo, no campus, de Apolo, porque Apolo é que tem essa escrita, conhece-te a ti mesmo. E para que nós possamos nos conhecer a nós mesmos, nós temos que começar a nos observar. Nós temos que parar de observar o outro. E Altamira é isso. Não gostei daquilo da Altamira. Mas a gente não está olhando para dentro de nós, questionando como que nós estamos. Nós nos perguntamos: poxa, Elisete, você fez isso direito? Você acha que isso está certo? Não, nós não nos perguntamos isso. Nós queremos estar com a razão. Nós batemos na tecla, nós batemos no muro, nós batemos no peito que nós estamos certos. E não é dessa forma. Porque a gente vai questionar: aonde está a verdade? Com quem está a verdade? A verdade, onde ela está? Com Deus. E nós temos condições de equipararmos a Deus? É uma blasfêmia nossa querer isso. De maneira alguma não conseguimos isso. Não temos essa condição. A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. O Big Bang está aí, todo mundo fala: começou o mundo, Big Bang. Mas quem é que ativou o Big Bang? Uma natureza, um ser ativou esse Big Bang. Nós damos o nome de Deus, nós damos o nome de Ser Supremo, que o é, porque tudo, para todos os efeitos, tem que ter uma causa. E a causa do amor, a causa da humildade, a causa da simplicidade é Deus. E nós vamos ver que Ele envia Seu Filho, Jesus, para nos dizer que Ele está enviando um Filho que está ileso de qualquer dilema, de qualquer pontinho de mácula. E esse Filho, que nós chamamos de Mestre Jesus, levou mais ou menos 3.000 anos se preparando para adentrar esse órgão, para nos trazer essa sua mensagem, para nos trazer essa preciosidade, as bem-aventuranças,
para que nós pudéssemos pegá-las, não estudá-las, entendê-las, não entendê-las, praticá-las. Ele foi o exemplo maior de ser simples e humilde. Poderia ter chegado num berço de ouro, num palacete, poderia ter chegado num lar de judeus melhor, com condições boas, no lar dos romanos, no palácio superior, e de lá sair e mostrar, olha o que é a simplicidade. Porque os amigos espirituais dizem que mais valor tem aquele que sai da opulência, aquele que sai bastardo, cheio de dinheiro, rico, e fazendo a humildade na prática da humildade, amando, fazendo o bem para todos, do que aquele que sai da pobreza, se torna rico e não faz nada. E quando faz, está pregoando. Esse está dando esmola. Então, ele está dizendo para nós, independente de qual a situação, o maior bilionário, ele pode fazer tudo. Se ele está fazendo com amor, com humildade, com simplicidade, o seu peso é extremamente maior do que aquele que está fazendo, que não é bilionário, que está fazendo pouco, mas quando faz, apregoa para os 4 cantos. Aquele está dando esmola. O ricaço bilionário está fazendo a prática do bem, fazendo a verdadeira caridade como a entendia Jesus e como fazia Jesus. Então esse ser, ele nasce numa manjedoura, no estábulo, com o aquecimento dos nossos irmãozinhos, dos animais. É esse ser que chega aqui para nos dizer, com toda a sua bagagem, o que é ser simples e humilde, o que é ser pobres de espírito. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos ver, nós temos aqui uma parte lá no Evangelho, da gente caminhar já para o nosso fechamento. O Espírito de Lacroix, ele nos dá uma mensagem, e tem uma parte aqui que ele nos fala que é muito, muito importante para nós. Instruções dos Espíritos, capítulo 7, que é o qual nós estamos conversando. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? E Lacroix fala sobre o orgulho e a humildade. E ele diz, começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos, venho até vós para encorajar a seguir o bom caminho. Os pobres de espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Olha como ele começa. Por que ele fala os pobres de espírito que estiveram que habitar a terra? São aqueles espíritos que estiveram aqui e que nos mostraram como que temos que caminhar. Jesus, né? Questão 625, é o único que é o guia e modelo de todos nós da humanidade. Esse é um dos pobres de espíritos. E tantos outros da Bíblia que nós sabemos, Jacó, Abraão, né? Nós vamos ver quantos, Allan Kardec, Hipólito Leon Denisard, nós vamos ver Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ver Irmã Dulce, nós vamos ver São Francisco de Assis, Joana d'Arc, e tantos milhares e milhares e milhares e milhares de espíritos que chegaram aqui para nos ensinar a colocar em prática as bem-aventuranças, a nos transformar em um planeta de felicidade. E ele continua:
todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Olha só. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com vossos próximos? Para com o vosso próximo? Como que nós vamos ser caridosos se não temos a humildade? Para começar a prática da caridade, como entendia Jesus, nós temos que ser humildes, ao passo que não somos. Eu não sou, mas eu tenho uma certeza. Quando nos estudos, junto com meu querido Felipe e outros amigos, eu sempre digo, eu vou chegar lá, se Deus quiser, e Ele quer porque eu quero. Serei um dia um espírito puro, e todos nós, porque quando nós falamos de São Francisco de Assis, quando nós falamos de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, eles tiveram suas dificuldades, eles trabalharam, eles lutaram contra esses algozes que estão dentro de nós. A falta de amor, que simboliza o orgulho, o egoísmo, a falta de entendimento para com o outro, a compreensão, que simboliza a indulgência. É esse o caminho que nós temos que observar desses grandes irmãos. E quantos que aqui estão nesse planeta, nesse momento, em 2022, que nós vamos falar, 2 patinhos na lagoa, que nós estamos vivendo hoje, todos eles estão aí trabalhando, mas que não se exaltam pela vaidade, mas sim não se exaltam para os outros, mas para dentro de si. O prazer, a alegria, a felicidade de cumprir com seus deveres, de ser verdadeiramente um homem de bem. Porque essa é a característica. E são várias as características de um homem de bem, as quais nós ainda estamos engateando. Então, meus amigos, vamos observar essa preciosidade que Gandhi diz: se queimarmos todos os livros do Ocidente e ficar somente as bem-aventuranças, nada teríamos perdido. Então vamos começar a observar. Vamos ler. Vamos analisar cada trecho dessas bem-aventuranças. São 8. Para que nós possamos colocá-las em prática. Não tenhamos pressa, porque o apressado come cru. Se a gente quer fazer as coisas com pressa, nós não vamos entender as entrelinhas. Os nossos irmãos não tiveram pressa. Eurípides de Bassanufo, São Vicente de Paula, nenhum deles. Todos trabalharam com calma. Nós vamos ver que Pedro foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas que Jesus depositou confiança nele, porque sabia que ele iria se transformar e que ele iria cumprir as bem-aventuranças ao pé da letra, a tal ponto que na sua partida, na sua condenação, ele diz: eu não sou capaz, eu não tenho a capacidade de ser crucificado como mestre, e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que nós, trabalhadores dessa casa, possamos entender bem essas bem-aventuranças. E todos os trabalhadores, todos os seres que compõem esse planeta Terra, que nós possamos entender que estamos aqui para um crescimento moral. Se crescermos materialmente, vamos estar 2, 3, 10 degraus acima desse crescimento material.
para podermos justificarmos com alegria o porquê de estarmos no reino de Deus. Que a paz do Senhor cubra todos nessa casa, a todas as famílias aqui representadas, a todos os nossos irmãos sofredores que estão passando por esses momentos de lapidação do Espírito, que todos possam receber do alto as bênçãos do Pai e do bom amado Mestre Jesus. Que a paz esteja com todos. Nossa casa agradece a presença de todos, agradece as pessoas que estão nos assistindo, agradece a Elisete pela palestra dessa manhã e deseja a todos um domingo de muita paz. Próxima palestra, quarta-feira, 19h30, Felipe, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Vamos fazer a nossa prece e em seguida passar para a segunda parte, que é o passe. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Lembrando sempre de Jesus. Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu. Surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz. Ao decidirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz, que Jesus nos guarde, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Os pacientes que estiverem em condições, que possam se dirigir às salas de paz.